Política é uma coisa muito séria, e é uma coisa muito importante da gente ter no nosso dia a dia, por mais que a gente não goste de discuti-la. Aliás, gostar ou não gostar de política pra mim não é nenhuma questão a partir do momento em que ela faz parte da nossa vida e a gente tem o poder de influenciá-la não só pra nós, como pro resto da população. Então, mesmo quando a gente decide não falar sobre política, a gente já tá tomando uma decisão política, mesmo que a gente não queira. E é importante que nós, enquanto cidadãos pensantes e que temos o poder de escolher ou não os nossos representantes, reconheçamos que nós somos, ou devemos ser, figuras politizadas por definição. Porque a partir do momento em que a gente se aliena e a gente percorre ou tenta percorrer uma margem da política e tenta tirar a política do nosso dia a dia por uma questão de puro comodismo social e deixa uma série de feridas expostas da nossa sociedade pra debaixo do tapete sem cicatrizá-las, a partir do momento em que a gente comete esse erro, a gente também tá plantando o terreno pra que lá na frente a gente volte a cometer os mesmos erros que nós cometemos outrora. Então a política, por mais inatingível e inacessível que ela pareça, e os golpes de Estado e o terrorismo de Estado, por mais absurdos que eles pareçam, são elementos que passam e percorrem pelas nossas vidas comuns, de cidadãos comuns que vivem um dia a dia comum. As pequenas coisinhas triviais que a gente vai fazer na rua no nosso dia a dia, querendo ou não, todas elas contam com a presença da política ali na espreita. Pois essa questão específica da presença inevitável da política no cotidiano dos cidadãos comuns, quer eles estejam alheios ou reagentes ativamente sobre a política, é algo que eu lembrei imediatamente quando eu estava assistindo ao Argentina 1985, dirigido pelo Santiago Mitre, e me deparei com um plano específico que pra mim é muito memorável, em que o protagonista do filme, o Júlio Stracera, interpretado pelo Ricardo Darín, escuta um discurso em cadeia nacional na televisão e ele vai pra varanda e ele observa as ruas, as janelas e as outras pessoas nas suas respectivas casas com o áudio do discurso por cima. Naquele momento ali, o Júlio Stracera, ele é meio que um voyeur mesmo, claramente, e ele tá observando a vida das pessoas seguir tranquilamente, quase como se elas estivessem alheias à política, mesmo que ela estivesse dentro da casa de todo mundo, sendo escutada em alto e bom som pela televisão. É uma imagem que pode parecer simples, mas eu acho que ela é muito poderosa justamente por retratar muito bem como que a vida das pessoas continua e não para, independente do que está sendo escutado na televisão ou independente das tragédias absolutas que aconteceram na década anterior, que é o caso da história desse filme. Pra quem não sabe do que se trata, Argentina 1985 é um filme, obviamente, argentino, dirigido pelo Santiago Mitre, que é o mesmo diretor de Paulina e A Cordilheira. O filme é uma dramatização ficcional de uma história real, que é quando, no início dos anos 80, depois de 7 anos de ditadura militar na Argentina, uma ditadura que começa em 1976 e termina em 1983 com a eleição para presidente do Raul Alfonsín, e a partir daquele momento aconteceu uma coisa que aqui no Brasil a gente cometeu o erro de não fazer igual quando a nossa ditadura chegou ao fim aqui, que foi procurar todos os culpados e todos os algozes ao longo da ditadura militar e puni-los, responsabilizá-los criminalmente pelos crimes que eles cometeram. Crimes contra a humanidade que são inúmeros e são incontestáveis e muito bem documentados. Enquanto que na Argentina, o promotor Júlio Stracera ficou encarregado de coordenar toda a investigação que reuniu acusações e provas através de documentos e depoimentos sólidos e numerosos, que culminou no julgamento que levou os principais líderes do regime militar argentino à cadeia, incluindo o tenebroso, o pavoroso General Videla, demonstrando a partir daí que a democracia de um país em frangalhos não volta a ser instituída a partir do momento em que a ditadura cai, mas sim quando a sociedade, de um modo geral, percebe e relembra e condena todas as barbaridades que foram cometidas contra ela nos anos anteriores para que elas não se repitam no futuro. É manter viva a memória em vez de jogar tudo para escanteio. E nessa missão, o promotor Júlio Stracera contou também com a ajuda de um jovem advogado chamado Luiz Moreno Ocampo, que aqui no filme é interpretado pelo Peter Lanzani. Pois o fato é que Argentina 1985 é um filme sobre o qual, sim, há muito que se falar sobre ele, além das suas meras intenções, e é um filme cujo êxito, cujos méritos não se resumem somente à importância do tema que ele pretende abordar. Ele, sim, executa muito bem todas as suas intenções temáticas e narrativas através da estética também, não caindo na tentação de deixar que forma e conteúdo caminhem separados, isoladamente. Do início ao fim dos seus 140 minutos de projeção, o Argentina 1985 soa como uma retratação muito precisa, a partir de um recorte espaço-temporal muito bem delimitado, que envolve alguns poucos personagens numa situação histórica específica. Ele consegue, a
partir desse recorte, ilustrar todos os anseios e todos os clamores de uma população que acabou de atravessar quase uma década de trevas e que agora se encontra num período de transição muito delicado de ditadura para democracia, e que é um momento muito delicado porque nele existe o risco de todo o esforço para acabar com aquela ditadura e retomar a democracia ir por água abaixo justamente em função da acomodação, de um modo geral, e pela falta de memória. E ao longo de toda a primeira metade de projeção, o Argentina 1985 reflete justamente esse sentimento de incerteza por parte do país que dá título ao filme e dos personagens que nele ocupam. Um sentimento de incerteza que é motivado não só pelo fato de que parece muito difícil você mandar os poderosos líderes do regime pra prisão, como pelo próprio fato de que a natureza bárbara e truculenta daquele regime não é um consenso entre a população de um modo geral. E isso é uma coisa fundamental do Santiago Mitre apontar aqui nesse filme, porque ela adiciona tons de cinza a uma situação que foi muito mais complexa e muito menos maniqueísta do que a gente tenderia a imaginar a princípio. Não é que a população argentina como um todo estava unida contra um inimigo em comum que era a ditadura. Na verdade, a população estava muito mais incerta e dividida ou mal informada do que a gente poderia imaginar. Ora por concordância legítima com as práticas do regime militar, ora por simples desinformação, por não saber das barbaridades que eram cometidas naquela ditadura, que é um perfil de cidadão médio argentino que o filme representa na figura da mãe do advogado Ocampo, que é uma senhora que vem de família de militar, que frequenta a mesma igreja do Videla e que com isso apoia ou apoiava ativamente a ditadura e é contra as ações do filho para punir aqueles mesmos militares. E é uma personagem que ao longo do filme passa por um processo não de punição por ser uma fascista, mas sim de emancipação por ter acesso às informações e aos depoimentos das vítimas da ditadura, chegando à conclusão, com isso, que o Videla era um monstro e que ela estava apoiando uma barbaridade e corrigindo as suas ações a partir daí. É um filme que entende a diferença entre punir os criminosos da ditadura e emancipar e esclarecer os cidadãos comuns que a apoiavam aquela ditadura, não por serem monstros, não por serem fascistas, mas por mera desinformação, por mera ignorância. E esse sentimento de incerteza com relação a esse período de transição que conduz da ditadura para a democracia é uma coisa que o filme dá vazão até por demonstrar a influência que os militares ainda continuavam a exercer sobre a população, mesmo depois da queda da ditadura como um todo, mobilizando não só a população desinformada, que continuava a ser a favor daquele velho regime, como também perseguindo e ameaçando de morte ativamente não só o Stracera, como também o Ocampo. Porque, ora, se a ditadura caiu e a democracia voltou plena e firme e forte, como que um promotor é impedido de realizar o seu trabalho sem ter que pegar sua família e mandar para um hotel longe e sem identificação a fim de impedir que alguém mate a sua família? Como que a gente pode dizer que esse cenário específico já constituía uma democracia? Não menos importante é perceber como que o Argentina 1985 reconhece a importância de passar o bastão e manter a memória viva de geração em geração. Um papel que o filme traz para a narrativa, não só na figura do advogado Ocampo, que é um personagem muito mais jovem do que o Stracera e que gera inicialmente um conflito justamente por essa diferença de gerações, pela diferença de idades, como também o trazer para a narrativa uma série de outros personagens novos que o filme aponta como sendo fundamentais para trazer uma cara jovem para a luta que os personagens estão lutando, para gerar uma identificação justamente com os cidadãos mais jovens da Argentina que talvez não tenham vivido o período sombrio da ditadura com a mesma intensidade que os seus pais e avós viveram. E são personagens que desempenham uma função ativa na narrativa de ir buscar outros depoimentos, ir buscar documentos, reunir documentos. Eles compõem uma cúpula jovem para aquela missão específica. Então esse período de transição e de responsabilização dos antigos criminosos da ditadura não foi um período marcado somente pela influência das vozes mais velhas, de quem viveu aquele momento mais intensamente, mas sim um período que funcionou justamente por entender a necessidade de politizar as gerações que não viveram aquele período, de colocar os jovens para desempenharem funções ativas naquela transição. Porque são jovens que no início da história, quando eles entram para a comitiva, são jovens relativamente despolitizados. São jovens que o filme retrata como indivíduos que não tiveram acesso a uma politização ou não quiseram se informar muito bem. São os típicos jovens que talvez não se interessassem tanto por política naquela época da ditadura, mas que ao longo do filme, conforme o julgamento e o processo percorrem, eles aprendem a se politizar, eles aprendem quais são as suas funções, quem eram aqueles criminosos, quais foram as vítimas da ditadura, o que elas sofreram na pele, e com isso, aqueles jovens que não viveram intensamente o período da ditadura
entendem o que foi o horror da ditadura e adquirem a politização e as informações suficientes para não deixarem aqueles perigos voltarem no presente, para não deixarem aquela barbaridade se repetir no futuro. São bases que se encontram refletidas nas duas figuras dos personagens que conduzem aquele processo todo contra os generais. O promotor Stracera, interpretado pelo maravilhoso Ricardo Darín, e o advogado Ocampo, interpretado pelo Peter Lanzani. De um lado, o Ricardo Darín e todo o filme ao redor dele reconhecem a importância de se retratar o Stracera não como um herói perfeitinho, como um mito inatingível cujas falas vão sempre ser recitadas e enfocadas pelo filme com o máximo de solenidade. Em vez disso, o Ricardo Darín e o filme preferem retratar o Stracera como um homem comum, como um pai de família absolutamente normal, que tem as suas paranoias e que tá constantemente desgostoso com relação à situação do país, que inicialmente não acredita que será possível levar todos aqueles vilões pra cadeia, mas que conforme a narrativa avança, ele vai entendendo a importância de ter esperança e que ele, na condição e no cargo que ele ocupa, ele não tem o direito de não sentir esperança. Como dizia o Paulo Freire, a esperança é um imperativo social e histórico, e isso a gente encontra na figura do Stracera. O Ricardo Darín compõe aquele indivíduo como um sujeito que não carrega nenhum vestígio de encantamento ou de deslumbramento com a função histórica que ele está exercendo. Ele não é um cara que vai usar a sua condição de promotor para se transformar numa celebridade, ao contrário de um certo marreco de Curitiba, que vocês sabem exatamente de quem que eu tô falando. É claro que ele também não deixa de ser um sujeito idealista, como deve ser, mas ele é um indivíduo comum, que acumula muitos anos de experiência, mas ainda assim é repleto de dúvidas, incertezas com relação a se aquela missão toda vai dar certo, mesmo sabendo que é fundamental levar ela adiante. Ao passo que o Peter Lanzani, como o Moreno Ocampo, faz uma espécie de contraparte ao Stracera ao representar justamente essa geração mais nova que chega pra luta, entendendo a importância de se politizar e de manter o passado vivo pra passar para gerações futuras ainda assim. É um personagem que carrega uma série de hesitações e uma série de inseguranças com relação à mãe dele, pelo fato dele vir de uma família de militares. É justamente por essa pressão que torna ainda mais admirável a resiliência do personagem ao manter o compromisso de levar aquele julgamento adiante, de manter vivo o papel histórico que ele está exercendo. E a dinâmica entre esses dois personagens, ela é pautada por um senso de humor que, primeiro, é surpreendente, considerando que é um filme que trata de temas históricos tão pertinentes e tão delicados, e segundo, que é essencial para humanizar ainda mais aquelas figuras específicas. Como eu falei, esses dois personagens não são tratados pelo filme como heróis incondicionais e inabaláveis, com o máximo de solenidade. Em vez disso, eles são seres humanos comuns, que fazem gracinhas, que fazem piadas, que se irritam de uma forma involuntariamente engraçada. Mas uma das figuras mais memoráveis do Argentina 1985 é interpretada pela Daniela Leiva Becerra Acosta, que interpreta uma das depoentes ali do julgamento e que é uma mulher que tá contando todas as suas histórias passadas sendo vítima das torturas da ditadura e sobre o parto que ela foi obrigada a fazer com a visão totalmente coberta com o saco na cabeça e dentro de um carro dos militares que a conduziam de um lugar para outro, sob os constantes deboches e humilhações feitas por aqueles militares. E o Santiago Mitre, ele coordena uma direção que não chama muita atenção para si mesma através de floreios estilísticos, mas ela reconhece muito bem o peso das palavras daqueles personagens e com isso ela evita a tentação de fetichizar a violência que aqueles personagens estão relatando. Então, quando aquela personagem tá ali no tribunal depondo e falando sobre as torturas que ela sofreu, a gente não precisa ver o sofrimento daquela personagem no passado. A gente não precisa ver ela se machucando e sendo humilhada pra gente se comover e ficar horrorizado e sentir na pele aquela tortura que ela tá relatando. E o fato do Santiago Mitre, no meio daquele depoimento ali, em que ela tá contando sobre o parto dela, enfocar rapidamente a reação do filho daquela personagem, é uma coisa muito poderosa, embora muito sutil, porque ela tá demonstrando a reação do filho tendo que ver a mãe contando sobre o momento em que ela foi torturada e também, mais uma vez, voltando àquilo que eu falei, sobre um pequeno indivíduozinho ali que tá se conscientizando politicamente desde a infância. São decisões específicas que o Santiago Mitre toma ao longo desse filme que conferem peso às palavras que estão sendo ditas pelos personagens e que tornam a experiência de Argentina 1985 uma experiência muito poderosa. Inclusive é muito interessante porque o filme ele dura 2h20, compostas basicamente por diálogos e diálogos e diálogos e verborragia pura, e ele em momento
algum se torna minimamente cansativo. Ao contrário, ele é um filme que prende o espectador absolutamente do início ao fim, mesmo que o filme não precise fazer apelações sensacionalistas para aquelas torturas que os personagens estão relatando. Ao mesmo tempo, de um ponto de vista estilístico, ele é um filme bastante dinâmico, bastante vital, inclusive até fazendo algumas fusões de vez em quando, enquanto a gente está acompanhando os personagens revirando documentos e ao mesmo tempo acompanhando ali imagens dos documentos, ou então imagens dos jornais noticiando toda a operação que eles estão coordenando ali, que é uma coisa que ajuda a conferir um dinamismo visual pro filme, que faz muito bem. E de todas as decisões estilísticas que o Santiago Mitre toma aqui nesse filme, a que mais me chama atenção é a maneira como ele usa imagens de arquivo ao longo desse filme, e ele funde imagens que são realmente imagens de arquivo com imagens que trazem o Ricardo Darín, ou então o Ocampo, que não são os caras com o mesmo rosto que tinham os personagens na vida real, não, eles são atores interpretando aqueles personagens, mas ele retrata aquelas cenas como se fossem imagens de arquivo, usando uma fotografia específica, simulando que são reportagens vistas dentro de uma televisão, e a partir do momento em que ele faz essa confluência de imagens que são imagens de arquivo e imagens que são dramatizações ficcionais simulando imagens de arquivo, ao fazer essa mescla específica, ele ajuda a imergir ainda mais o espectador naquela narrativa que está sendo contada e se impactar ainda mais com o que está sendo dito e mostrado ali, como se fossem registros documentais da realidade mesmo, porque de uma forma ou de outra, é o que são mesmo. Essa barreira que separa a ficcionalização da documentação histórica é uma barreira que o Santiago Mitre o tempo todo testa de uma maneira que eu acho bastante interessante. Então, no fim das contas, Argentina 1985 é um filme que eu acho muito curioso de estar sendo lançado justamente nesse momento da história do Brasil, em que nós acabamos de eleger um presidente com a esperança da gente superar 4 anos de neofascismo nesse país, e é um lembrete muito enfático e muito incisivo de que a gente não pode simplesmente achar que a gente resolveu os problemas do nazifascismo no Brasil apenas porque a gente elegeu um novo presidente. Como apontou a Rita Von Hunt no vídeo que ela gravou após as eleições, a produção do Bolsonaro como esse fenômeno político que chegou ao poder no Brasil é uma produção que só se deu porque lá atrás, em 1985, quando a nossa ditadura chegou ao fim, a gente não se deu ao trabalho de responsabilizar minimamente todos os carrascos daquele período específico. É uma coisa que lançou para o esquecimento o peso das barbaridades que foram cometidas naquele momento, e com isso deixaram em aberto para grande parte da população se aquele período realmente foi tão ruim quanto dizem ou não. A partir do momento em que a gente não cicatrizou aquelas feridas e expôs esse trabalho de cicatrização das feridas, é o que permite que a população não tenha dimensão do horror que foi cometido naqueles 21 anos e acabe, com isso, migrando para um cara que é abertamente um celebrador daquele período. E o que a gente vai fazer agora, em 2022 ou 2023, que o fascismo no Brasil foi vencido nas urnas e vai sair do Palácio do Planalto e do Alvorada? O que a gente tem que fazer é ir atrás de todos esses caras e responsabilizá-los criminalmente. Se a gente não responsabilizar essas figuras atrozes que eu mencionei, a gente vai estar cometendo o mesmo erro de novo e pedindo pra se ferrar de novo lá na frente. E com isso, a lição que fica ao final de Argentina 1985 pode ser resumida em 2 palavras muito importantes pra gente nesse momento: anistia, não. É isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Agora eu quero saber de você. O que você achou de Argentina 1985? Deixa aqui nos comentários o que você achou do filme, o que você achou desse vídeo. Curte o vídeo se você gostou, compartilha para os seus amigos, que é muito importante. Se inscreva no canal, liga o sininho para ter notificação sempre que tiver vídeo novo. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.